O Eric perguntou aqui, eu queria saber sobre o seu mestrado em pedagogia. O que você aprendeu durante o mestrado? O mestrado em pedagogia que eu fiz na Alemanha foram 2 anos. E eu tive aulas, né? Eu acho que é muito parecido com o mestrado em pedagogia aqui do Brasil, porque você vai fazer aulas de didática, de ensino, de música em geral, né? Então eu fiz algumas matérias disso, especificamente para o ensino de música. E o meu professor orientador lá do mestrado é um violinista, é um professor de violino, né? Na verdade, ele é um professor de pedagogia musical, mas que é violinista. Então, ele me ajudou também a olhar as coisas com esse olhar mais das cordas, né? Tinha outras matérias, por exemplo, teve um semestre que eu tive, e é bem comum que isso aconteça, que acontece aqui no Brasil também, eu tive que dar aula. Eu tive que ser o professor durante um semestre. Geralmente o pessoal lá da faculdade faz assim, dá aula do seu instrumento. Então consegue algumas pessoas da faculdade que querem ter uma noção mínima, uma noção inicial do contrabaixo ou do seu próprio instrumento, eles dão essa aula. Eu não fiz isso, eu não dei aula de contrabaixo durante meu mestrado, eu dei aula do Music Score. É um programa de escrever partitura e foi bem na época da pandemia, então a gente não podia se encontrar muita gente, né? Então, eu aproveitei que estava todo mundo fazendo aula online, eu fiz uma aula online de Music Score. Então, foi um curso de 6 meses de Music Score, não foi menos, foi 4 meses e meio de Music Score, e tinha um professor orientador que assistia às aulas e que me dava dicas de como melhorar e tal, mas foi mais ou menos nesse sentido. Tinha outras matérias que tinha mais a ver com metodologia, pesquisa, igual no Brasil, no mestrado no Brasil, e aí eu também tinha, porque eu podia fazer um instrumento. Então eu escolhi contrabaixo e durante esses 2 anos eu fiz aula de contrabaixo, porque eu tinha um professor principal no bacharelado, mas tinha um professor adjunto, né, o professor convidado, não era convidado, é um professor que ajuda, assim, né, que não é o professor principal. E aí, no meu mestrado, como eu já estava fazendo aula no bacharelado com o meu professor principal, eu fiz aula com ele de baixo, com esse outro professor de baixo acústico. E aí, a outra coisa que eu fiz foi escrever um trabalho final, que a gente chama na Alemanha de trabalho do final do curso, né? E aí, esse trabalho tinha que ser 80 páginas no mínimo, em alemão, né? E eu fiz um trabalho sobre o ensino de contrabaixo acústico. Nos primeiros capítulos tem o primeiro capítulo é sobre a história do contrabaixo acústico, depois tem um capítulo sobre o ensino do contrabaixo, tipo, numa visão, um retrospecto histórico, assim, de o que mudou com os primeiros cursos em conservatório, os primeiros métodos de contrabaixo, até os métodos mais modernos de contrabaixo, tipo, a gente já falou aqui do Suzuki, mas também tem o George Vance, né, que é um outro método também que é mais atual, e os métodos de jazz também, porque são métodos mais atuais também. Também falei sobre as tecnologias e as diferenças na prática do contrabaixo, porque o nosso instrumento tem contrabaixo, tem o arco alemão, tem o arco francês, tem o dedilhado alemão, o dedilhado italiano, tem muita diferença. Tem o pizzicato de jazz, tem o pizzicato que se usa mais na orquestra. Então, tem o dedilhado 1, 2, 3, 4. Tem várias formas de se fazer os nomes das posições. Tudo isso eu botei ali e no último capítulo do trabalho eu escrevi, porque na Alemanha, nas escolas de música da Alemanha, tem a Associação das Escolas de Música da Alemanha. Então, eles meio que já deixam uma tabela pronta do que o aluno precisa saber em cada semestre, em cada, né? Eu peguei essa tabela deles, eu peguei umas outras tabelas que eu encontrei e eu juntei e botei a minha também, minha experiência como professor, porque eu já tinha dado aula, eu já dava aula de contrabaixo antes, e no final do trabalho tem esse capítulo que é meio que dividindo o ensino de contrabaixo em 5 níveis, assim, e as habilidades mínimas para cada nível. É mais ou menos essa a ideia do meu trabalho. E no final era para ter escrito 80 páginas, eu escrevi 113. Então, foi isso, assim. Mas foi bem legal, foi uma experiência bem legal.